telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico retornando no ano de 2019. Tenho o prazer de receber em seus estúdios o professor pós-doutor Fernando Codelo Nascimento. Obrigado, professor Codelo, mais uma vez aqui nos estúdios da TV FIB, como professor convidado do nosso curso de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças. Ô, Carolina, é um prazer novamente voltar a Bauru, você sabe disso, ainda mais participar com vocês dessas entrevistas sobre assuntos que são relevantes, não somente para o curso, como também para o público que acessa a TV FIB. O tema de hoje, especificamente, para você que está nos assistindo, vamos falar sobre auditoria, especificamente a área de atuação do professor Codelo, que é auditoria ambiental. Vou falar um breve currículo aqui do professor Codelo, né? Pós-doutor em ciência, professor universitário de várias universidades em nível de Brasil de pós-graduação, professor convidado, professor da FIB já no 10º ano, no curso de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças, especificamente na disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social, consultor nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde, né? Então, é um currículo assim de muita experiência, de muitos anos de vida, trabalhar na prática em empresas, trabalhando com auditoria. O Codelo vai falar um pouquinho da sua experiência também. Bom, Codelo, o tema de hoje é falar realmente sobre a sua área de especialização, que é a auditoria ambiental, que é a disciplina que você está aqui conosco no curso de pós-graduação. Eu queria que você começasse falando sobre uma visão conceitual, porque existem muitas dúvidas, né? O que é auditoria, né? Então, existe sempre um medo, né? O auditor chegou, o que é uma auditoria? Então, eu queria que você, eu sei que você faz muito bem isso nas suas aulas, né? Quando chega às suas aulas, o aluno chega com aquele medo, chegou um auditor, o que ele vai fazer nas aulas? E você tem toda uma dinâmica específica sobre isso. Então, eu queria que você começasse falando o conceito de auditoria. Ok, vamos lembrar o seguinte, auditoria é um processo de verificação. Que tipo de verificação? Verificação contra um determinado requisito. E o que é esse requisito? É algo que está especificado. Pode ser uma norma, pode ser um decreto, pode ser uma lei, pode ser uma própria especificação de um produto, pode ser uma especificação de um processo, em que será verificado de uma forma independente por pessoas especialistas dentro de uma sistemática de verificação de evidência. E aqui surge um outro conceito junto, evidência. Então, a evidência é um fato, a evidência não é uma inferência, não é uma axiologia. Então, num processo de auditoria, o que se faz é verificação e levantamento de evidência. Carolina, eu vou me antecipar um fato, e vou aproveitar aqui nesses conceitos, vamos falar o que não é auditoria, ou tal dos mitos de auditoria. Num processo de auditoria, onde você tem que é esse sistema de verificação, né, e você tem um outro papel que é o auditor, é muito comum as pessoas pensarem que a auditoria ela é o interrogatório. Que a auditoria é um processo de verificação de, vou falar bem devagar, não conformidades. Que a auditoria é um processo onde a pessoa vai fazer um julgamento, onde eu vou prejudicar a sua empresa, a sua organização. E são mitos que estão na cabeça das pessoas, e não é nada disso. Então, a auditoria, como o próprio conceito, é um processo de verificação das conformidades. Então, auditar é verificar a conformidade. Conformidade em relação ao requisito, em relação a uma norma, em relação a um decreto, em relação a uma lei. Codelo, aproveitando esse conceito perfeito que você colocou, existe o auditor interno e externo. Quais são as principais distinções entre a figura do auditor interno e a figura do auditor externo? Então, antes disso, então, vamos falar o seguinte, quais são os tipos de auditores que existem dentro de um processo de auditoria? Então, o auditor é aquela pessoa, aquele profissional com competência, com experiência, para fazer, então, aquela verificação do conceito de auditoria. Então, esse auditor, ele pode ser um auditor interno, é aquele que é formado nas organizações. Existe também um auditor chamado auditor líder. Esse é um auditor mais preparado, qualificado, e auditor certificado.
né? Então, num processo de auditoria, geralmente nas auditorias de certificação ou aquelas que envolvem organismos certificadores, que seja chamado de manutenção dessas auditorias, geralmente são conduzidas por um auditor líder e por um auditor auxiliar, que esse é um outro tipo de auditor. Esse auditor auxiliar, ele pode ser nas organizações também um auditor interno. Tá? Não, nada impede que a organização tenha também seus auditores internos. Eu, quando trabalhei na indústria química, numa indústria de tintas no passado, eu comecei como auditor líder. E a formação do auditor líder se faz dentro da própria organização. Ele vai conhecer quais são os princípios de auditoria, vai conhecer quais são os requisitos que tem ali e qual é o papel do auditor dentro daquele processo. O auditor líder é o que conduz todo o processo da auditoria. Mas há um terceiro papel interessante na auditoria, que é o papel do especialista, né? Você sabe, Carolina, você está na tua área de finanças, mas você também tem uma outra atividade que você desenvolve fora da área acadêmica, né? E nessa área que você desenvolve na área de finanças, você não tem conhecimento sobre todas as áreas específicas. Assim é também no processo da auditoria. Então, se eu vou numa indústria química, eu tenho, por exemplo, um auditor, se eu estou auditando, por exemplo, uma indústria de tinta, que foi a minha origem, né? Nem sempre os auditores que vinham de fora para auditar tinham conhecimento sobre tinta, ou sobre todos os aspectos. Amanhã esse mesmo auditor vai auditar uma indústria de laticínio. Então, nesse caso, quando não se tem conhecimentos específicos sobre determinado processo ou sistema que está sendo realizado, as empresas costumam colocar junto com o auditor líder um auditor especialista. Então, o especialista, ele é o que vai dar fé à auditoria para aquele auditor líder. Então, na hora de dirimir toda e qualquer dúvida, é o auditor especialista que vai dirimir a dúvida para o auditor líder do processo. Normalmente, esse auditor especialista seria um auditor interno. Não. Que vai dar apoio ao auditor externo. Não, por enquanto eu estou falando dos tipos de auditores. Perfeito. Agora, para falar de auditor interno, primeiro, vamos falar o seguinte. Então, nós temos o auditor líder, nós temos o auditor especialista, e tem um terceiro tipo um quarto tipo de auditor, que é o auditor ouvinte. É aquele auditor que está sendo preparado. Ele entra numa auditoria mudo e sai calado. Seria um júnior, vamos dizer assim. É um júnior, só que não pode falar. Certo. Ele só vai observar o processo, verificar como você, auditor, audita e como outro colega audita. Perfeito. Tá? Agora, nas organizações, quando se tem os processos de auditoria nas organizações, as organizações elas podem também ser auditadas pelo próprio pessoal interno. E quem o faz são os auditores internos. Então, os auditores internos são aqueles auditores que pertencem à própria organização que está sendo auditada. Quando essa organização participa de um processo, de uma auditoria, em que seja de certificação ou de clientes, né, aí a figura do auditor interno ela sai. E entra o auditor que vem de fora, que é o chamado auditor líder, ou simplesmente a palavra auditor. Codelo, explicar o conceito de auditoria, qualificar os tipos de auditores e suas especificações em termos de atuação. É lógico que a auditoria é embasado, como toda e qualquer ciência, em princípios. Sim. Como tudo aquilo que sustenta uma ciência. Sim. Né? E a auditoria é uma ciência. Quais são os princípios que regem a auditoria? Temos alguns: a confiança, a integridade, a confidencialidade, a descrição, né, a apresentação justa, né, dentre outros. Eu queria que você selecionasse e explicasse para o telespectador aqueles de maior relevância que o auditor deve seguir num trabalho de auditoria. Vamos falar primeiro da confiança. Veja, você está ofertando a sua casa para outra pessoa. A empresa ela abre as portas para uma pessoa externa para entrar. Então, esse auditor que está entrando, ele tem que ter confiança e tem que valer essa confiança dentro da organização. Como é que eu vou deixar? Então, se eu estou entrando em confiança, todos os dados ali que são observados, vou me emendar no outro princípio, eles têm que ser, simplesmente, as pessoas devem ficar só no âmbito da auditoria. Não pode ser divulgado, né? E isso faz parte da ética do processo de auditoria. Outra coisa que você comentou, qual os outros... O princípio da integridade, da confidencialidade. Então, a confiança está ligado à confidencialidade. É como nos trabalhos acadêmicos aqui. Quando um aluno desenvolve um tema num projeto acadêmico,
e ele vai até uma empresa em que ele vai estudar, uma das coisas que ele assina é um termo de confidencialidade, que aquele termo serve para aquele trabalho específico e ele não será divulgado. A mesma coisa no processo de auditoria. Imagine que o auditor ele conhece vários tipos de empresas, vários processos. Ele não pode sair divulgando o que ele viu numa empresa para outra empresa. Sejam essas virtudes ou mesmo problemas que ele observou, isso morre dentro do processo da auditoria. Então, isso faz parte do código de ética dele. Uma outra que você falou por último é referente à parte de abordagem e evidência. Então, o processo de auditoria, como o próprio nome diz no princípio que nós comentamos, que é um processo de verificação de conformidade, a conformidade só pode ser verificada por meio de evidências, chamadas evidências objetivas. O símbolo, inclusive, é EO. E as evidências objetivas são fatos. Não são, por exemplo, como se diz, axiologia ou inferência. Eu não posso chegar no seu processo, eu acho que o seu processo não está de acordo. O processo deve ser verificado de acordo com evidências que serão levantadas com fatos, com verificação de documento, com observações em loco, com a solicitação de realização de determinadas atividades práticas. Eu posso chegar numa linha de produção e pedir para o funcionário, educadamente, né? Você poderia demonstrar como que você faz a determinação da pesagem? Isso, com relação a um procedimento que a empresa segue, será verificado as etapas se aquele funcionário está ou não executando tal qual. Isso é um fato. Se em algum momento ele pular uma das etapas, então significa que ele não está seguindo o procedimento. Ou seja, ele não está conforme o procedimento. E isso vira o que chamam de uma não conformidade. Codelo, agora uma curiosidade em cima disso que você falou, a auditoria segue normas, né? E nós temos algumas normas regulamentares universais. Eu queria que são as ISO. Quais são as principais e a atual que rege a auditoria ambiental, que é o nosso foco aqui? Na área ambiental, hoje, o documento que é utilizado é NBR ISO 14001, versão 2015, a última versão da última revisão. É o mais atual. É atual, é a 4ª revisão já da norma, né? E interessante. Eu queria que você comentasse alguns aspectos dessa norma. Essa norma ela tem praticamente 7 requisitos para serem verificados, né? E diferente da norma anterior, ela tem um aspecto mais estratégico. Ou seja, ela força a organização a implantar um sistema de gestão que esteja de acordo com o planejamento estratégico da empresa, ou seja, envolve o primeiro homem da empresa. De tal forma que não adianta ele falar assim, eu não sei o que está acontecendo. Sai de uma visão operacional e vai para uma visão estratégica. Isso, estratégico. Tanto é que, da mesma forma como você dá suas aulas de gerenciamento estratégico, planejamento estratégico, isso vai ser envolvido no plano de sistema de gestão, isso é auditado. Tá? A parte estratégica da norma é verificado com o pessoal de primeiro nível, com a presidência, com os diretores, porque vai verificar, por exemplo, será que estão sendo fornecidos recursos, e aí recursos, nós vamos colocar nossa mão aqui, ó, os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos em termos de know-how, de competência, o recurso em termos de infraestrutura, que é isso aqui, e os recursos, por exemplo, em termos de equipamentos. Eu colocaria um sexto, que seriam os recursos de informática também. Tecnológico, né? Então, isso tudo é verificado quando você faz um processo de auditoria. E aí verificar, será que os diretores, o primeiro nível da organização, ele está realmente afinado com o sistema de gestão? E apoiando também. E apoiando. O apoio vai ver, não adianta só da boca para fora. Por exemplo, existem requisitos, fala que a organização fornece recursos. Aí você chega no laboratório, precisa determinar, por exemplo, a umidade, chega lá, cadê o equipamento? Não tem, não comprou, mas como? Vocês falaram que fornece recurso. E aí não tem, ou então precisa de uma pessoa especialista, sei lá, vamos lá, hoje, quando você vai fazer uma análise de água, os laboratórios hoje, por exemplo, da Sabesp, eles têm uma análise hoje um pouquinho diferente, né? Que eles usam, por exemplo, algumas características de determinar o gosto da água. E isso, eu preciso de um ser humano especial para isso. Então, mas será que eu tenho esse recurso para determinar isso? Ou então eu tenho lá, vou determinar a poluição, material em suspensão. Será que eu tenho como determinar quanto material particulado eu tenho no ar?
Bom, então eu vou determinar, por exemplo, no solo. Será que o solo está contaminado? Eu tenho equipamento para isso? Então, eu estou falando de equipamento, estou falando de pessoa, estou falando de metodologia, estou falando de especificação. Isso tudo forma os recursos. Tá? Que o estratégico tem que Ele tem que, fornecer. já no planejamento estratégico... Inclusive, colocar isso no estratégico dele e para poder virar operacional. Né? Então, veja, aí você me perguntou que documentos, então, dessa norma, eles devem ser auditados. Né? Primeiro, a própria norma. Um segundo documento importante é o escopo da auditoria, o escopo daquela certificação daquela empresa. Um outro documento a ser auditado é a própria política ambiental. A política é um documento estratégico que a empresa faz. O outro é o mapeamento de todos os processos que existem. Você, quando vai assistir às aulas, você vê os alunos lá, e vai acontecer, numa das próximas aulas, quando os alunos levantam os aspectos, impactos, a partir de cada atividade que acontece numa empresa. O outro é verificar se realmente as pessoas, elas estão... Hoje a gente fala treinada, vamos falar a palavra, ela tem competência, ou seja, ela tem um conjunto de habilidades, né, para desenvolver determinada atividade. Né? Outra coisa são os registros, que o registro nada mais é do que uma evidência objetiva que uma determinada atividade foi feita. Por exemplo, você está fazendo anotação de determinada operação, isso é um registro. Ou então eu tenho um documento chamado de um certificado, por exemplo, a VCB do Corpo de Bombeiro, dizendo que aquela empresa está apta a desenvolver as atividades dela. São registros. São registros, é um documento, mas que vira registro. Ou então, melhor, é um registro que vira documento. Que são verificados. Que são verificados. Codelo, saindo dessa parte introdutória, falou muito bem dos princípios, e eu queria que você falasse agora das ferramentas. Né? As ferramentas que o auditor possui para poder auditar. Fala-se muito ao checklist, chegou lá, ó, checklist, vamos lá checar a lista de documentos possíveis, de as situações que a empresa está tratando ou não. Ferramentas é só isso, Codelo? Não, tem muito mais do que isso. Eu queria que você resumisse para o telespectador quais ferramentas são as mais importantes. Tá. Lógico, a lista de verificação, conhecida popularmente com o nome de checklist ou lista, né, é um documento, mas é um documento muito utilizado pelos auditores que estão em princípio, porque é fácil. Eu vou pegar a norma, vou pegar uma especificação, vou pegar um decreto. Transformar na lista. Vou tomar mas o que difere essa ferramenta de outras? É uma ferramenta que é muito seca. Pergunta, tem ou não tem? Sim ou não? O sim ou não muitas vezes esconde se a empresa está ou não executando corretamente determinada atividade. Né? E as mais modernas? Então, não diria que sejam as mais modernas, elas já são conhecidas, mas as que são mais eficazes do processo. Que dão mais resultado. Isso. Para determinar, são as perguntas chamadas de perguntas abertas. Eu sempre dou um exemplo aos alunos, né? Você, quando chega em casa, chega e pergunta para a esposa assim, olha, você quer almoçar naquele carrinho da esquina ali, que serve churrasquinho? Falei, ela só pode dar duas perguntas, dar duas respostas para você, sim e não. Assim é uma lista de verificação. Agora, se você chega e coloca para ela a seguinte forma, coloca um advérbio, quais, como, você vê que a quantidade de respostas para um auditor é muito maior. Que é a qualificação. Que é a qualificação, que é o seguinte, chega e pergunta para ela, onde você gostaria de almoçar ou de jantar? Veja que na cabeça de uma mulher, isso vai do céu até o infinito, né? Até mais passa do céu lá, né? Então, a mesma coisa, num processo de auditoria, sempre os alunos aqui na FIB, dentro do curso, isso é passado para ele, eu falo assim, qual é a pergunta ao auditor? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a norma e de um determinado requisito da norma. Por exemplo, olha, a norma fala, a organização deve monitorar, ela deve controlar, ela deve reter. Então, eu ensino, primeiro, o verbo deve. O verbo deve, desde a revisão de 1994 para cá, nas normas de qualidade primeiro e depois nas normas ambientais, ele passou, é um verbo mandatório. Antigamente, no princípio, as normas antigas, ela não vinha deve, vinha can. Can é pode. Então, significa, a pessoa pode ou não pode fazer? As normas ambientais e de qualidade ficaram mais restritivas. Então, com o verbo deve, significa, se ele não atender esse requisito, significa uma não conformidade maior. É mandatório. É mandatório. A partir daí, você vai para o segundo ponto. Aí eu peço, bom, se o verbo deve, o outro verbo é controlar, qual é a pergunta então?
como a organização controla, como a organização monitora. Com isso, eu dou chance, o auditor dá chance para o auditado demonstrar, por meio de evidências, como aquele processo é feito. Sai do checklist trivial. E aí, a partir daí, ele vai o quê? Ele vai auditar em cima do documento da própria organização. Ou seja, ele vai verificar as normas da própria empresa também. Também. Então, respondendo a sua pergunta. Então, quais são os instrumentos? A lista de verificação, você tem um questionário aberto que você pode fazer, né? Um outro processo é a verificação, então eu vou verificar em loco como você faz, né? Terceiro, eu posso usar para um instrumento, eu posso usar fotografias. Fotografias eu vou comparar processos, viu? Então eu posso usar outras ferramentas. Codelo, para finalizarmos, coisa boa termina logo, né? Etapas de uma auditoria. Você já deu um desenho, mas só para fecharmos. Bom, todo o processo de auditoria começa em geral. Vamos falar primeiro o seguinte, eu queria colocar antes o seguinte, nós temos auditorias internas, nós temos auditorias de clientes, tá? Nós temos auditoria de certificação, nós temos auditoria de conformidade legal, né? Eu tenho auditoria de desempenho. Tá? Então, em todas essas auditorias, em geral, só explicando, a auditoria interna é a própria empresa que verifica. A auditoria de certificação ou de manutenção é feita por um organismo certificador, chamado organismo de terceira parte. A auditoria de conformidade legal é uma auditoria que tem o objetivo de verificar se você atende a todos os requisitos legais. O que são? Leis, decretos, normas. A gente fala, e outros são especificações. E uma auditoria de desempenho é aquela que avalia indicadores, por exemplo, ambientais, na área de ar, na área de água, na área de solo, na área, por exemplo, de atendimento a requisitos, né? Esses são os tipos de auditoria. Em todos os tipos de auditoria, primeiro há uma verificação prévia, que a gente chama de pré-auditoria, de verificação prévia do processo que eu vou verificar, né? Então, os auditores costumam, antes de entrar numa empresa, fazerem uma que chamam de auditoria de gabinete. Vai verificar todos os documentos da organização para preparar seu plano de auditoria e em cima desse plano de auditoria. Então, ele chega na empresa no dia seguinte e ele vai para uma reunião de abertura. Nessa reunião de abertura, ele fala os objetivos da auditoria, qual é o escopo que está sendo seguido, qual é o referencial que está sendo usado. Na sequência, ele vai para a auditoria propriamente dita nos locais. Às vezes, as organizações elas fazem o seguinte, antes do auditor sair, ela faz uma visita à empresa, né? E geralmente, junto com essa visita, a empresa coloca um chamado guia para acompanhar o auditor, para não machucar. Depois dessa auditoria, são levantados os graus de conformidade. Em cima desse grau de conformidade, há discussão entre os auditores, é elaborado o relatório de auditoria e vai-se para uma reunião de fechamento. Nessa reunião de fechamento, é informada a organização, primeiro, elogia-se a organização pelos pontos positivos que ela apresenta, e depois, por último, decorre-se um pouquinho como foi o processo de auditoria, né? E depois informa-se no final, né? Desde que há um fechamento disso com a empresa, as não conformidades que foram levantadas, mediante a comparação com o requisito que foi utilizado como processo de auditoria. Perfeito. Você que está nos assistindo teve o prazer, né, de ter uma mini aula, vamos dizer assim, daquilo que acontece aqui nos bancos da FIB em nível de pós-graduação, a disciplina de auditoria ambiental e responsabilidade social, que o professor Codelo é especialista e está conosco aqui há 10 anos. E o curso de pós-graduação em auditoria, eu queria aproveitar a oportunidade, do qual eu tenho o prazer de ser coordenador há 12 anos, já estamos indo para o 12º ano, estão com as inscrições abertas, em nível de pré-inscrições. Acesse o nosso site lá, www.fibbauru.br/pós-graduação. Devemos já iniciarmos, aí no início de fevereiro, começo de março, a turma de 2019, a 12ª turma. Se Deus quiser. Então, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui nos Estúdios do Mundo Acadêmico, dizer que você sempre é muito bem-vindo e você faz o diferencial, já deu uma aula aqui no curso, amanhã será a segunda aula, são 3 sábados, né? E você faz a diferença
aqui em nível de pós-graduação, em nível do curso de auditoria, controladoria e finanças. Isso mostra a qualidade e o comprometimento que a FIB possui com você, que está nos assistindo e que tem interesse em estar fazendo pós-graduação na área de auditoria conosco. Obrigado, Codelo, mais uma vez, pela sua experiência, de estar passando, sua vontade, sua experiência, de estar voltando aqui a Bauru, de estar passando essa sua experiência para os nossos alunos e agora com os telespectadores. Carolina, eu agradeço uma vez mais em estar aqui com vocês, né? Para mim realmente é um grande prazer compartilhar. Eu quero, nesses momentos finais aqui, eu quero dizer para você uma experiência que eu tive na última turma, né? Eu até disse a eles, olha, vocês, as turmas que eu passo no Brasil inteiro, né? Eu notei, não tinha nenhum desempregado. Significa que as pessoas que aqui estão na FIB são profissionais que aqui estão. Poxa, imagina com todo o conhecimento que eles estão adquirindo, eles vão se fortalecer ainda mais no mercado. E não é o que acontece no Brasil. Não é diferente do que está acontecendo aqui. Não é o que você vê por aí. Não é o que eu vejo por aí. Os alunos estão de parabéns. E o meu objetivo aqui realmente é partilhar os conhecimentos de uma forma bem prática, didática, sempre calcado em experiência. Não é ser uma pessoa teórica. Perfeito. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, completa você.